Eu ouvi alguém gritar: "Daiane, acorde!" A voz parecia próxima, mas eu não conseguia abrir os olhos, até que percebi. Eles não estavam tentando me acordar, estavam tentando me salvar, e eu já não estava mais no meu corpo. E se você acordasse, mas fora do seu próprio corpo? Foi isso que aconteceu com Daiane Sherman, uma ex-modelo que achava que sua cirurgia de joelho seria apenas mais um procedimento simples. Mas quando a anestesia passou dos limites, seu coração parou, e sua consciência foi lançada para fora da sala de recuperação. Entre médicos correndo, vozes abafadas e uma sensação estranha de desapego, Daiane viu o impensável. Ela viu a si mesma, de fora, e o que veio depois não foi escuridão. Foi luz. Uma luz que parecia viva, inteligente, amorosa. E nessa luz, Daiane não apenas encontrou paz, ela se lembrou de quem realmente era. Se você já se perguntou o que acontece depois da morte, prepare-se, porque esta história pode mudar a forma como você vê a vida. Naquela manhã, tudo parecia tão comum, mas era o começo do fim, ou talvez de um novo começo. Acordei cedo. Minha filha ainda dormia. Peguei uma xícara de café e fiquei observando o sol nascer pela janela da cozinha. Tinha algo de poético naquela luz laranja atravessando as folhas das árvores. Mesmo depois de tanto tempo lidando com inseguranças, fracassos e a dor de um casamento desfeito, naquele instante, me senti em paz. Peguei minha filha no colo, a abracei forte. Íamos passar o dia juntas, talvez até fazer um piquenique. Ela riu, apertou meu pescoço e eu senti aquele amor puro que só uma criança consegue dar. Nunca imaginei que aquela seria a última vez que a veria antes de morrer. Sim, morrer. A cirurgia no joelho era algo que eu vinha adiando há anos. Um acidente no mar, anos atrás, tinha destruído quase tudo ali, cartilagens, ligamentos. Mas eu adiei. Medo, trabalho, vaidade. Eu era modelo. Não queria ficar com cicatriz. Mas naquela época, já não tinha mais desculpa. A medicina avançou, o procedimento era minimamente invasivo, e eu finalmente aceitei. Estava tudo pronto, ou pelo menos eu achava que estava. Pouco antes da cirurgia, algo estranho aconteceu. Meu corpo começou a tremer. Um frio intenso, inexplicável. Uma enfermeira notou e me trouxe um cobertor. E por algum motivo, aquele cobertor me acalmou. Mas foi só por um momento. Quando colocaram outro cobertor sobre mim na mesa de cirurgia, tudo apagou. E o mais assustador, apaguei antes de qualquer anestesia. Durante a cirurgia, algo deu errado. Meu corpo, frágil e magro demais para suportar a quantidade de anestesia, entrou em colapso. E então, eu ouvi vozes. Daiane, acorda! Daiane, fica com a gente! Mas eu não conseguia abrir os olhos. Queria dizer, estou aqui. Mas ninguém me escutava. Estavam todos preocupados com alguém que, aparentemente, estava morrendo ali mesmo. Foi aí que eu percebi. Aquela pessoa era eu. De repente, já não estava mais deitada. Eu estava em pé, no pé da cama, observando tudo acontecer. Médicos correndo, monitores apitando, e meu corpo imóvel. Não me reconheci de imediato. Aquela mulher ali, pálida, vulnerável, parecia distante, como se fosse outra, e talvez fosse mesmo. O eu que conhecia estava se desfazendo. Logo senti meu corpo, ou consciência, sendo puxado para cima, para o canto do teto da sala. Via tudo de cima, mas sem desespero, sem dor, sem apego. E então, fui arremessada para frente, dentro da escuridão. A pior parte da minha infância sempre foi o medo do escuro. Nele vinham os gritos, os traumas, os abusos. E agora, de novo, ali estava eu, sozinha, cega, vulnerável. Pensei, se eu encontrar um ponto de luz, qualquer luz, vou seguir. E então vi, um ponto minúsculo, longe, mas real. Foquei nele com tudo o que eu tinha. Me agarrei com a alma, e aquele ponto cresceu, ganhou cor, forma, vida. A luz me envolveu. Não era uma luz comum, era vida pura, consciência, sentimento, branca, mas com todos os tons do arco-íris escondidos dentro dela.
Me acolheu como um abraço quente depois de uma longa tempestade, e no meio dessa luz começaram a surgir formas, figuras, monges, enfileirados, com capuzes cobrindo os rostos. Mas não havia medo, só amor. Era como se cada passo por entre eles curasse uma dor antiga. No fim daquele corredor, um deles saiu da fileira e se aproximou. Não tinha rosto, mas era energia viva, vibrante, e disse: "Você não pode ficar. Ainda não chegou sua hora." Eu chorei. Supliquei. Pela primeira vez na vida, eu me senti amada. "Não me mande de volta. Aqui é meu lar." E ele respondeu, com firmeza e ternura: "Você tem uma filha. Ela precisa de você." E então, tudo escureceu. Acordei com dor, gritos, gente em volta, meu corpo suado, tremendo, o peito dolorido pelas massagens cardíacas. Os médicos tinham conseguido me trazer de volta. Tive uma parada cardíaca. Eu morri por minutos. Mas voltei. E nada, nunca mais foi igual. Durante anos, Daiane achou que o que viveu naquela sala de cirurgia era apenas um delírio da anestesia, até que os sinais começaram a se repetir. A sensibilidade aumentou, a intuição se aprofundou, e aquela luz impossível de esquecer, passou a guiar todos os seus passos. O medo que antes dominava sua vida virou ponte para a verdade, para o serviço ao próximo, para o reencontro com Deus. Não um Deus distante ou punitivo, mas um amor que envolve, cura e transforma. Hoje, Daiane olha para a morte com serenidade, não como fim, mas como retorno ao lar. E a sua história nos lembra de algo muito maior, que o divino não mora apenas no céu, mora dentro de nós, no toque, no olhar, no perdão, no momento em que escolhemos amar, em vez de temer. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu comentário aqui embaixo. Se você acredita que o amor é mais forte do que a dor, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precise de esperança hoje. Que a luz que guiou Daiane também ilumine o seu caminho, e que mesmo nos dias escuros, você nunca se esqueça: você é amado, você pertence, você está aqui por um propósito. Sparkles.